Eu sempre falo para vocês que a vida é feita de escolhas. Tudo depende do que nós queremos. Nada mais que isso. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que é confortável para nós. Portanto, escolhas. Como é que a gente escolhe? Quais são os parâmetros os critérios que fazem com que nós tomemos um caminho ou outro. E tudo isso depende apenas e exclusivamente de nós. A questão é a seguinte, a pergunta é: Gislene, minha namorada me traiu com meu melhor amigo. O que eu faço? E agora? E agora, José? Minha namorada me traiu com meu melhor amigo. E eu disse o seguinte. Bora lá. Eu disse assim: há várias opções de escolha. Escolha a que for mais confortável para você, né? A que for mais confortável, a que te acolher melhor. Toda situação, todo problema, todo desconforto, toda intriga, todo conflito sempre tem opções. Só não tem opção de solução para a morte. Para o restante, sempre vai ter como resolver. Pode, às vezes, não ser exatamente a melhor maneira no sentido de o que é que você gostaria que fosse o resultado, né? Qual seria o resultado? Mas que existem opções, existem. Para isso a gente precisa começar a pensar e pensar de maneira racional. Então, quais são as opções? Claro que não sou eu que vou dizer tá certo ou tá errado. E dentre cada uma das opções que eu vou comentar aqui, a gente vai abrindo, como se fosse uma sanfona, né? Cada uma das opções a gente vai abrindo e vai aparecendo um leque de múltiplas situações dentro de cada uma das opções. E dependendo da experiência, da vivência de 1000 situações, né? As opções vão ficando confortáveis ou não, vão sendo acolhidas ou completamente descartadas. Então, por exemplo, minha namorada me traiu com meu melhor amigo. O que eu faço? Tem várias opções e tem muitas outras além de algumas que eu vou citar aqui. Primeiro, aceite, né? Aceite a situação que aconteceu e vida que segue como se nada tivesse acontecido. Continua lá seu namoro como se nada tivesse acontecido. Eu não vou discutir aqui os desdobramentos. Então nem adianta ficar, ai, minha Gislene, você é louca. Para esta opção, a gente vê aos montes. Vocês sabem que eu sou especialista em relacionamento extrapar, extraconjugal, amantes. Esta opção, que foi a primeira que eu elenquei, é assim, um número assustador, absurdo, assombroso de quem faz cara de egípcia e tipo, nem sei o que tá acontecendo. Sabe por quê? Eu falei que eu não ia dar o desdobramento, tô eu aqui, né? Mas eu não vou fazer nos outros. Porque se eu não tenho outros caminhos, sempre tem. Mas naquele momento a pessoa fala, bom, isso é um ponto no universo. É uma gota no oceano. O que eu ganho, o que eu perco, porque todas as opções vai ter que ser desse jeito, o que eu ganho, o que eu perco, como é que eu coloco na balança, qual vai ser o equilíbrio, né? Qual vai ser, faço lá toda a contabilidade, qual vai ser o resultado disso. Então, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é importante, confortável, prazeroso, acolhedor, o que cabe, o que serve naquele momento para aquela pessoa, para aquele casal ou para aquela pessoa. Então, é uma opção. Então, essa opção, repetindo, aceita o que aconteceu e vida que segue como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes o caminho mais fácil aí é fazer de conta mesmo que você não viu.
Nem sei do que se trata, viu? Não, vi nada não, né? 2. Mantenha a namorada e exclui o amigo. É uma opção? É uma opção. Vai dar certo? Não sei. Cabe para todo mundo? Não, né? Tem outros critérios? Tem. Então, mas é uma opção? Sim. Então, 2, mantenha a namorada e exclui o amigo. A outra opção que eu dei é mantenha o amigo e exclui a namorada. Ou você mantém os dois, como se nada tivesse acontecido, na opção 1. Na 2, mantém a namorada e exclui o amigo. Na 3, mantém o amigo e exclui a namorada. 4. Junte-se a eles e forme um trio. É uma opção. Ah, que é uma opção. Quem vai escolher é que vai determinar se cabe, se não cabe, se, né? É uma opção. 5. Torne-se voyeur. 6. Elimine os dois da sua vida, vire a página e vida que segue. E claro que a lista é infinita de outras tantas opções para resolver essa situação. E aí no final eu disse o seguinte: a vida é simples. E sim, a vida é simples. Nós é que complicamos toda a situação, nós embolamos todo o meio de campo. Mas é simples. Basta saber o que é mais confortável e, principalmente, parar de se preocupar. Esse é o ponto mais importante. Parar de se preocupar com o que os outros vão pensar. Ai, mas você perdoou. Ah, mas você não fez nada. Ah, mas você... Não. Está bom para você? Está bom para a pessoa que está com você nessa situação? Se você vai perdoar, se você vai fazer cara de egípcia, se você vai se juntar a ele, se você vai tirar uma parte, vai manter a outra, o que você vai fazer é problema seu. Escolha sua, resultado é seu. Se você vai ficar mais confortável mediano, não vai ficar confortável, a decisão é sua. Então, é você quem tem que decidir. O outro, e esse outro, neste universo do outro, entra tanta gente, entra um universo mesmo, né? Entra o outro, a outra parte, entra o outro, a outra parte do parceiro e a outra parte, no caso aí era o amigo, né? Entra os amigos, né? Entra a família. Que família é cheia de dar pitaco na vida da outra pessoa. Cara, você não vai dormir lá na cama da outra pessoa, mas vai lá e o cunhado, a sogra, o cachorro, o papagaio quer dar palpite do você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado. Pediram a sua opinião, família? Opine. Ninguém pediu a sua opinião? Mantenha a sua boquinha santa fechada. Eu sei que sempre a intenção, principalmente dos pais, dos irmãos, é a melhor possível. Mas a vida do casal, quem tem que decidir é o casal. Sabe por quê? Mesmo porque, se vocês colocarem ingredientes demais para interferir na decisão do casal, ou de uma das partes, né, que está mais centralizada ali no conflito, se der errado, se ele for pela sua cabeça, pela sua linha de raciocínio, e se der errado, ele vai te responsabilizar. E aí, o que as pessoas costumam fazer? Tira o time de campo e fala, não, mas eu só comentei, foi você quem fez. Eu só te dei eu te dei um conselho. Como é que eu poderia saber que esse é seu resultado? Né? Porque quando dá certo, tá tudo certo. E quando dá errado? Então, estruturando tudo isso ao longo da vida, na verdade. Eu sempre falo, eu falei outro dia, as pessoas não fazem os combinados, nem ela sabe exatamente o que ela quer da vida relacional, da vida afetiva.
né, da vida sexual, nem ela mesma muitas vezes sabe o que é que ela quer, o que ela espera, o que é confortável, o que é aceito, o que é negociável, o que é inegociável. E fica esperando pela outra pessoa para tomar uma decisão, ou por outras tantas pessoas para pegarem na mãozinha e tomar e conduzirem para tomar uma decisão. Ou nunca pensou no assunto, sabe aquelas pessoas mais dentro da caixinha? Nunca pensou numa possibilidade, e se um dia? Mas e se um dia? Eu tenho esse livro aqui, que eu até estava mexendo aqui nos livros ontem e achei. Esse livro é tão doido. O Jogo das Perguntas. 291 questões instigantes para você nunca ficar sem assunto. Esse livro aqui. E é uma coisa assim tão doida, é que eu acho que eu não vou conseguir achar. Eu folheei aqui ontem. Tinha uma pergunta muito interessante. Vou tentar lembrar. Que diz, então assim, é pra aquelas coisas muito absurdas que você fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Meu Deus, e se isso um dia me acontecesse? Sabe por quê? Nós vamos moldando as nossas informações e aquilo que a gente coloca no nosso, as informações que vamos digerindo, transformando em conhecimento e vai agregando e vai, então aquilo que você fala assim, mas nunca pensei. A gente pensa previamente, constrói uma situação hipotética porque é muito mais fácil. Eu não estou na situação, aquilo não aconteceu e não tem emoção nenhuma, não tem nenhum cunho emocional. É muito mais fácil de a gente encontrar soluções racionais em situações hipotéticas. Porque se um dia você se deparar com aquela situação real, você não vai começar do zero e nem tampouco agir 100% por impulso. Você já construiu uma base e automaticamente vai ser acionado um gatilho e vai ser buscado na memória. Eu já tenho uma informação sobre isso. Então, isso acontece sobre traição, sobre 1000 situações. As pessoas não pensam, tá? Olha isso. Uma pergunta aqui desse livro. Você e uma pessoa a quem ama muito são colocadas em quartos separados, cada um com um botão ao alcance da mão. Vocês sabem que ambos serão mortos, a não ser que um dos dois aperte o próprio botão dentro de 60 minutos. Também estão cientes de que o primeiro a apertar o botão salvará o outro, mas morrerá imediatamente. O que você faria? Então, são sempre questões, são perguntas. O que você faria? E aí aquilo que você fala, eu não sei. Eu faria isso. Não. Pensando bem, não. E aquilo que você vai levar, poxa, são 291 perguntas, você vai levar uma vida inteira para responder essas perguntas, porque você vai dar uma resposta, daqui a pouco você reflete e fala, não, deixa eu voltar lá. Não, mas tem esse componente aqui que já me faz pensar diferente. Não, mas sabe, e aí, vamos supor que você fosse seguindo isso, e ao final das 291 questões, né, você voltasse para a primeira, você conclui todas e volta 291 questões, se você fizer uma por dia, dá quase um ano, né? Tem lá os 365 dias, 291, enfim, né? E quando você terminasse, você voltasse para a primeira, com certeza você já ia ter vivenciado tantas outras experiências, novos ajustes de pensamento, de reflexões, que quando você voltasse para a primeira, você com certeza já teria um outro olhar sobre muitas outras questões que você não tinha levantado lá
no primeiro momento, quando você, há um ano, né? Quando você levantou a questão. Então, por exemplo, quando eu falei isso aqui ontem, eu falei assim, nossa, não sei. E eu li por mero acaso, porque eu fiz assim no livro, caiu nessa pergunta. E eu falei, não sei, isso aqui é muito difícil. Que decisão difícil. Fui lavar louça. Quando eu tava lavando louça, eu pensei e falei assim, não, é fácil. É fácil. Eu nem esperaria os 60 minutos. Eu nem esperaria nada. Me deu o botão ali na mão, era na hora que eu ia apertar. Porque eu levantei a seguinte questão. Depende de quem é a pessoa que eu amo e que está no outro quarto. E aí eu pensei, se essa pessoa que está no outro quarto for o meu filho, na hora que me der o botão na mão, eu aperto. Porque eu sei que essa pessoa, ele, no caso, né, a pessoa que está no outro quarto, iria viver e, na medida que eu aperto, o outro vive, né, ele vai viver e eu morreria. Pelo meu filho, tudo bem. Agora, por qualquer outra pessoa, juro que aí eu já não, aí não, sabe? Então, pode ser que daqui a pouco eu comece a pensar, eu falo, não, mas e se? Não, mas e se? E aí vem tantas outras possibilidades, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um marido, que eu fosse mega apaixonada por ele, enlouquecidamente apaixonada por ele, nessa situação aqui desse quarto, desse botão, mas que eu soubesse que eu tenho uma doença terminal, que não existe a menor possibilidade de reverter. E que eu teria pouquíssima chance de vida e por um tempo muito curto. E o outro tá super bem, saudável, sabe? Com a vida perfeita. É uma possibilidade? Eu apertaria o botão? Se eu tivesse certeza desta situação que eu acabei de descrever, eu apertaria o botão. Entendeu? Então, assim, quais são as múltiplas possibilidades? Tudo depende do contexto, sabe? A outra pessoa que está no outro quarto, eu tenho 108 anos de idade, e a outra pessoa que está no outro quarto é uma pessoa que tem 20 anos de idade. Sabe? Como uma senhora de 104 anos, 108, 104, essa semana, que ela tinha o direito a ser vacinada e ela abriu mão, muito bonitinha. Ela abriu mão e ela disse, deixa a minha dose, eu não vou tomar a vacina do Covid. Eu não vou tomar a vacina, deixa essa dose para salvar a vida de alguém que precise mais que eu. Olha isso, gente. Então, opções a gente sempre tem. Depende de 1000 situações. O que você pensa, o que você espera, qual é o contexto, quais são os recortes que precisam ser prestados atenção. Portanto, nenhuma pergunta, nenhuma situação, nenhuma experiência, nenhuma vivência, a gente responde simplesmente com sim ou não. Você perdoaria uma traição? Cara, sim ou não? Depende. Você, no caso ali da questão, você tiraria sua vida para conceder, né, a continuidade da outra pessoa? Sim ou não? Não sei, depende. Me dá o contexto, deixa eu ver. Me dá todos os pontos aqui para analisar. Coloca as cartas na mesa. Só que muitas vezes as pessoas não dão tempo para outra pensar. E só exige uma resposta sim ou não, e é agora, é agora, você não tem tempo para pensar. Essa é a questão que faz com que as pessoas tomem decisões completamente não erradas,
mas equivocadas, e não equivocadas para sempre, mas equivocadas naquele contexto, naquele momento. Muitas vezes, grandíssima parte das vezes, por pressão alheia. Grande parte das vezes também não foge muito disso, né? Não, nem dá. Sociedade, primeiro família, né? Família, amigos, sociedade, religião, começam a colocar um peso. Você tem que decidir, e você tem que decidir por aquilo que é uma norma, é uma regra, é um conceito social, está dentro de uma estrutura social que faz parte da sociedade que você está inserido, da cultura que você está inserida, do grupo que você está inserido, grupo religioso, grupo sei lá do que espera, exige que você tome uma determinada decisão. Né? Só que cada ser humano é um. Então, a gente precisa, eu achei essa pergunta assim fantástica, porque eu acho que, claro que daria para ficar aqui umas 3 horas falando, levantando hipóteses, mas tem pontos que a gente precisam ser muito bem pensados e reforçados. Não tem sim ou não seco, não tem certo e errado, porque depende de cada pessoa, do contexto, da situação, do quanto aquela pessoa vai ficar confortável ou não. Eu já atendi, e não foram tão poucos assim, casos de traição, descoberta de traição, e a pessoa decidiu pela separação. Mas aí ela disse assim, alguns casos, né? Mas teve casos que disseram assim, olha, por mim eu perdoaria, mas a minha família jamais me perdoaria por eu ter perdoado a traição. Isto é inviável para minha família. Caramba, mas quem é que vai viver com o marido? É você ou é a sua família? Teve uma que eu atendi que para ela poder decidir, ela resolveu perdoar a traição, para ela poder tomar a decisão dela de maneira confortável, ela mudou de país. Para não ter tanta pressão. Ela mudou de país. Então a questão é, você que tem que decidir. Você que vai conviver com outra pessoa, se vai dar certo dali para frente, se vai dar errado, se vai ter que fazer ajustes, se... Mil situações. Mas é você, a decisão é sua. Porque as consequências também são suas. Você é quem vai arcar com as consequências das suas escolhas e decisões. Mas você decidir porque alguém espera que você decida, tome uma atitude por aquele outro caminho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos crescer e ser responsáveis pelas suas próprias decisões. Senão, não vai. Então, Então é o que eu disse, né? A vida é simples, a gente que torna tudo muito complexo. A gente que quer seguir regrinhas que colocaram pra gente que não faz o menor sentido. Sabe quando você coloca uma roupa que te obrigam, mas você se sente completamente desconfortável? Sabe coisas simples, mas que você fala, quando te moldam. Outro dia eu atendi uma moça, era um outro contexto, não tinha nada a ver com traição, absolutamente nada. Mas ela teve uma coisa que ela me trouxe numa sessão, que ela falou assim, que ela se sentiu... Porque eu precisava de uma vivência dela, uma experiência dela, que ela tinha se sentido extremamente desconfortável com uma coisa que fosse simples. E ela me trouxe uma situação, porque agora não, já faz bastante tempo, né? Antigamente era assim, um casal de padrinhos para cada um dos lados, né? Um do noivo, outro da noiva. Agora aquela galera, padrinho que não acaba nunca mais ali no altar. 12 padrinhos de um lado, 12 padrinhos do outro. Você fala, oi? Né? A gente sabe o porquê. A gente sabe muito bem o porquê foi criado
esse novo modelo, nessa padrinhagem toda, como o nome já diz, padrinho. Quem é que vai me apadrinhar? A gente sabe muito bem, mas ok, cada um com seus padrinhos. E aí, colocam todos os padrinhos como um bando de colibri, tudo igual. Todos os padrinhos vão ter que, todas as madrinhas têm que estar com vestido, sei lá, cor-de-rosa. Cor-de-rosa, o leque é muito grande. Tem o rosa mais claro, o rosa mais escuro, o rosa bebê, o rosa não sei de que cor, o rosa não sei de que. A cartela de cores, de variação do tom, já não deu certo, né? Mas ok. Teve uma que eu acompanhei, que um caso, que a noiva teve um piti quando olhou e viu que todo mundo estava com a cor, todas as madrinhas com a cor do vestido que ela tinha definido, ela definiu, né? Mas tinha essa variação de tons. Ela surtou na hora de tirar a foto do casamento. Mas nessa, ok, era um tom lá, era rosa mesmo, né? Do caso que eu atendi. E ela falou assim: eu odeio cor de rosa. Se tem uma cor que eu odeio, é cor de rosa. Eu não tenho uma peça no meu guarda-roupa cor de rosa. Eu não gosto de cor de rosa. Eu me sinto muito mal de cor de rosa. E ela falou assim: se eu soubesse, quando eu fui convidada para madrinha, se eu soubesse que o vestido era cor de rosa, eu não teria aceitado. E a outra parte, que foi da noiva, também não comunicou antes. Então a gente vê que as coisas começam com são pequenos detalhes. Você vai falar: pô, mas a pessoa ia deixar de ser madrinha por causa da cor do vestido? Mas também, por outro lado, ela é obrigada a usar aquela roupa porque, mas a festa é da noiva. Pois é, então, né? Então percebe que são pequenos detalhes que para um lado faz toda a diferença e tem todos os motivos, e para o outro é completamente insano aquele negócio. E aí ela falou assim: eu olhava as fotos depois e eu vi que eu estava horrível, feia, de cara feia, mal-humorada, porque eu olhava. E aí depois, na verdade, ela fazia terapia com uma psicóloga e eu fazia um outro trabalho com ela, de relacionamento só, né? E aí na terapia depois ela levantou essa questão. Ela teve um trauma na infância. Ela tinha sido abusada. Tinha todo um contexto de uma boneca na época, do contexto da menina, da princesa, do cor-de-rosa, e este era o trauma dela, né? Então, às vezes é um detalhe, você fala assim, você enfia a pessoa naquela situação e você não sabe que tá ali. Como é que você vai decidir pela vida do outro, pelas escolhas do outro? Como é que você quer deixar o outro confortável? E aí a gente pega faz a analogia do cor-de-rosa de um vestido, mas que não é uma cor. O problema não é o cor-de-rosa, o azul, mas o que é que aquilo significa? Qual é o significado? Qual é as experiências e as vivências que estão impregnadas naquela situação? Naquela cor, naquele lugar, naquela pessoa, no tom de voz, às vezes, né, no perfume, no ambiente, nas memórias, nos gatilhos todos que dão, né, que realmente vão desencadear toda uma situação. Então, como é que a gente quer que o outro tenha interferência? Como é que a gente quer, não é nem querer, como é que a gente aceita que o outro, qualquer outro, sociedade, família, religião, seja lá o que for, defina por todo mundo dentro do mesmo quadrado, sabe? Todo mundo tem que fazer assim? Calma aí, vamos analisar. Abre como se fosse na programação neurolinguística tem um conceito que fala assim: mapa não é território. Quando a gente aprende isso para a vida, mapa não é território. E o que mapa é esse?
né? Fazendo a analogia, que mapa é esse? Esse mapa, a sociedade dá um mapa pra gente, a religião dá um mapa pra gente, a família dá um mapa pra gente. Eu vou colocar a sociedade, né? Que a gente vai fragmentando em cada uma dessas partes. A sociedade dá um mapão desse tamanho pra gente. E não, dependendo de muitas outras questões, muitas vezes não nos possibilitam de que esse mapa ele seja realmente ampliado, sabe? O zoom que a gente tem assim, abre a tela, né? Amplia a tela e vai olhar e falar, peraí, mas esse ponto aqui, precisamos refletir sobre ele. Não! O mapa vem pronto e você tem que seguir, sabe? Caça ao tesouro. Não tem outra opção. Só que na vida, a gente tem 1001 opções, possibilidades, e vai abrindo. E dependendo de como cada uma das pessoas das possibilidades que ela já enxerga, das oportunidades que ela já teve, do quanto ela viveu, do quanto ela experienciou, do quão a mente dela é aberta ou não, né? Ela vai enxergar tantas outras possibilidades que a outra pessoa, o outro grupo, não vai, né? Então, como é que a gente quer colocar uma única regra e um único parâmetro para que as pessoas tomem decisões? E quem toma uma decisão fora daquele quadrado, não, está errado. E aí começam a ser julgados, começam a ser excluídos, serem colocados à margem. Não, porque não pode aceitar isso, não, porque não pode aceitar aquilo. Que são os cancelamentos que a gente tem hoje. Ai, mas se pensar assim, tá errado. Mas se disser assim, tá errado. Se viver daquele jeito, tá errado. Se passar por essa experiência, tá errado. Caracas, mas de onde veio isso? Né? A gente tem... define nortes, mas não define o todo, né? A gente tem parâmetros, mas não o todo. Mapa não é território. Um mapa, todo mundo pode ter o mesmo mapa. Mas, quais são os caminhos que vão ser trilhados a partir daquele mapa? Um mapa, eu posso sair do ponto A para chegar no ponto B, mas quais são... Eu vou sair, sei lá, eu vou sair daqui para ir pro Japão. Quais são os caminhos que eu vou fazer? Como é que eu vou? Eu vou pegar um voo da companhia X ou da companhia Y? Já começa por aí. Eu vou pro Japão quando? Eu posso ir no inverno, eu posso ir no verão. E aí, se eu for no inverno, eu vou ter uma viagem, uma estada. E se eu for no inverno é um, se eu for no verão é outra vivência, é outra realidade, é outro mundo, né? Por exemplo, eu fui pra Finlândia no inverno. Eu tenho toda uma visão, uma experiência, uma memória daquela Finlândia, que eu sei que aquela Finlândia não é a mesma do verão. Quem define a estada no verão lá, me define coisas que eu falo, não vi. Você foi? Não fui. Você come? Não comi isso, não tinha, mas você foi no mesmo lugar que eu? No mesmo restaurante? Não. Né? E vice-versa. E aí você fala assim, caracas, não. Estávamos no mesmo lugar em estações diferentes. E são experiências diferentes. Mas você esteve no mesmo lugar? Sim, nós estivemos no mesmo lugar. Né? Então, assim é a vida. Como é que você quer definir? Só porque você está no mesmo lugar, não quer dizer que você tenha as mesmas experiências, emoções, sensações. Porque cada um de nós somos de um jeito. E é este jeito que são as nossas construções,
fazem com que nós sejamos, tomemos decisões para um lado ou para o outro. Não tem isso de, você foi traída, você tem que tomar esta atitude. Vai dar certo não. Vai dar certo não. Sabe por quê? Porque muitas vezes também tem uma outra situação. Eu atendi um caso que foi muito interessante. E tem milhares desses, né? Milhares assim, que a gente conhece. Tem milhões. A pessoa tinha casado, tinha tido 2 casamentos, né? Teve um, foi traída, tomou uma atitude em relação à traição. Foi pro outro casamento, foi traída, tomou a mesma atitude. E aí teve sensações e desdobramentos diferentes. Sabe por quê? Porque em cada um dos relacionamentos era um relacionamento, era um parceiro. Cada uma das traições foram traições, mas foram traições com ingredientes diferentes. E ela não analisou nenhuma nem a outra. Aliás, ela pegou a decisão, a experiência de uma e nem pensou, não refletiu, não analisou o contexto, não analisou nada. Ela tomou exatamente a mesma atitude. E ela só foi se dar conta do que é que ela estava fazendo, das decisões, dos desdobramentos, dos resultados, das consequências, lá na frente, quando ela já estava num 3º relacionamento, que ela voltou, analisou e ela falou, nossa, mas eu não poderia ter tomado essa atitude no 2º casamento, igual eu tomei no 1º. Mas você não pensou nisso? Não, porque eu aprendi que eu tinha que manter a minha decisão sempre. Ela aprendeu desde criança que ela não podia mudar de ideia. Olha que absurdo, né? Enfim, o assunto seria muito longo aqui, mas o vídeo já está muito longo aqui, na verdade. Então a gente precisa começar a pensar o que é importante para mim, o que faz sentido para mim, quais são as consequências que eu vou ter, como eu vou lidar com essas consequências, qual é o preço que eu vou pagar por isso. Eu vou aguentar pagar esse preço? Ônus e bônus. Mesmo se eu for ou se eu ficar, vai ter ônus e vai ter bônus, independente da decisão que você tomar. Portanto, você precisa refletir em cada uma das partes. Se eu tomar a decisão de perdoar uma traição, quais são as consequências? Quais são os ônus e os bônus e quais são os desdobramentos? Se eu decidir não perdoar, quais são os ônus, quais são os bônus, quais são os desdobramentos, como é que eu vou lidar com isso? E aí você, destrincha tudo isso, cada uma das partes, e aí sim, a gente coloca na balança e vê o que é que eu consigo, o que é mais palatável para mim. Porque isto em cada uma das situações que acontecer, vamos supor que aconteça isso comigo em 3 relacionamentos. Primeiro que se isso acontecer, é bom eu começar a prestar atenção, não preciso nem esperar o 3º. No 1º mesmo, eu tenho que começar a olhar para mim e ver qual foi a minha parcela do fazer ou do não fazer na situação. Eu não posso virar a página e sem aprender alguma lição com aquilo que me aconteceu. Seja ela positiva ou não, eu tendo mais ou menos responsabilidade, eu não posso simplesmente virar a página sem olhar e refletir, porque senão o próximo relacionamento pode ser que aconteça a mesma coisa e eu não tenha aprendido qual é a chavinha que eu tenho que virar, seja lá para qual lado for, para qual decisão tomar. Seja eu aprender algo que eu tenho a responsabilidade que é minha, ou entender qual foi a parte do outro. A gente não pode passar pela experiência boa ou ruim, seja lá o que for, sabe? Sem analisarmos que experiência foi aquela. Porque o que eu analisar que foi bom, que é válido, que é confortável, que é aquilo mesmo, eu sei que aquilo eu vou reproduzir, eu vou repetir.
O que eu analisei? Mas essa vírgula, esse texto ficou ótimo. Posso repetir exatamente o mesmo modelo aqui. Mas esta vírgula está no lugar errado. Então, no próximo, eu vou fazer tudo igual, o esqueleto aqui desse contexto. Mas eu sei que no outro, só essa vírgula aqui eu preciso mudar de lugar. No lugar de uma vírgula, eu vou pôr 2 pontos e aí já resolve. Ou, no lugar dessa vírgula, eu ponho ponto, parágrafo, né, 2 dedos, parágrafo na outra linha. Então, eu tenho que analisar cada uma das experiências que me chegam. Ou, eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa. E a vida, ela não acontece de novo exatamente a mesma coisa 2 vezes. Pode ser muito parecido, mas não é igual. A água não passa 2 vezes por debaixo da mesma ponte. A mulher tem 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, teve 10, 3, 5, 2, não importa quantas gravidezes, e cada uma foi de um jeito. Em uma ela engordou pouco, na outra ela engordou mais, em uma ela passou mal, na outra ela não sentiu nada. Em uma ela teve enjoo, na outra ela não teve nada. Em uma ela tava, enfim, um nasceu com 9 meses, o outro nasceu com 6, né? Em um ela estava numa situação melhor, ela foi para um hospital 6 estrelas, que parecia um hotel, e ela se sentiu mais acolhida, mais não sei o quê. Na outra, depois de um tempo, ela estava num outro momento de vida, ela foi para o hospital público, ela se sentiu extremamente desconfortável e não acolhida, e aquilo fez com que ela decidisse: não volto mais, não quero mais saber de filho, pelo amor de Deus, porque eu não vou passar por essa experiência de novo. Então, cada detalhe importa. Todos os detalhes importam. E aí tem que analisar o todo. E guardem isso. Mapa não é território. E a outra questão que eu sempre falo: analise, reflita, né? Depois de tudo isso, veja como é que você vai digerir a situação. Nem sempre você é vítima e nem sempre você é vilão, né? Você não é o bicho papão. Também você não é a vítima. Você pode mudar de papéis, né? Em um você teve protagonizou ali uma situação, e no outro momento você vai protagonizar a outra situação. Não é porque eu tive uma atitude que eu me coloquei no papel de vítima que em todas as situações eu vou ser vítima. Não é porque eu fui o bicho papão que eu vou ser o bicho papão em todas as outras situações. Tudo tem ajustes. Presta atenção como é que você lida com cada uma das situações. A gente precisa, sabe, ter agilidade e ir nos adaptando a cada uma das situações, porque cada um de nós, seres humanos, nós não somos os mesmos que nós éramos ontem. Ontem mesmo, eu tô falando de ontem, sabe? O dia anterior. E não somos amanhã, nós não seremos a mesma pessoa que a gente é hoje. Basta você ter uma reflexão diferente, já te tornou uma pessoa diferente. Então, presta atenção. Como é que você está escolhendo, fazendo as escolhas e tomando as decisões da sua vida? Presta atenção, eu vou repetir, já falei acho que umas 3 vezes. A decisão é sua. As consequências também. Certo? O outro, sabe, não tem que ficar ouvindo, você pode até ouvir opiniões diversas, mas a decisão, na hora de bater o martelo, é com você, não é o outro. A sua mãe, tem um caso que eu atendi muito recente.
coisa de umas 3 semanas. A pessoa estava extremamente infeliz numa situação específica. Eu falei, tá, mas e tal coisa? E assim, tal, fui estruturando lá a sessão no atendimento. E ela disse assim, eu falei, mas se é assim, e isso é importante pra você, é desse jeito, qual é a dificuldade? Não posso fazer isso. Oi? Não pode por quê? Não, porque a minha mãe não permite. A minha mãe não aceita. Eu tava falando com uma pessoa de 40 anos de idade. A minha mãe não vai concordar. Mas peraí, quem é que namora com a pessoa? É você ou é sua mãe? Não, mas a minha mãe não vai concordar. Caracas, você não tem 15 anos de idade. Se você tem 40 anos de idade, você tem o seu relacionamento, você tem a sua vida. Você tem as suas necessidades, as suas escolhas, os seus tudo, né? A sua mãe vai decidir pelo seu relacionamento com você com 40 anos? Eu quero, não quero, eu concordo, não concordo, eu gosto, eu não gosto, você vai fazer ou você não vai fazer? Oi? Né? Aí não cresce. E quando não cresce, o que acontece? Vai sempre, né, puxar ali o vestidinho, a barra da saia da mamãe. Não à toa, já tem lá. Ah, é filhinho da mamãe, é filhinho da mamãe. Ih, filhinho de papai. Antigamente era assim, filhinho de papai era o riquinho, né, que tinha todos os recursos, tudo que os recursos financeiros podiam proporcionar. Hoje é assim, filhinho de mamãe. Filhinho de mamãe é o princeso. Né? Filhinho de papai é a princesa. Não pode ser contrariada. As decisões têm que seguir ali, mesmo porque aí entra uma outra questão que fica para um outro vídeo, mas só para dar para vocês refletirem, já começar. Se eu estou na barra da saia da mamãe, materialmente, por recursos materiais, a gente abre um outro parênteses. Não que seja 100% certo, nem errado, mas é um componente. Sabe, a gente pensar nos eletrônicos, por exemplo, quando a gente abre um celular, por exemplo, que o técnico olha e fala assim, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é trilha, chama trilha. Tá vendo essa partezinha aqui, esse único risquinho aqui dessa trilha? Então, aqui que danificou. É a mesma coisa. De uma trilha, é um componentezinho ali, um pedacinho, né? Que desajusta tudo. Aí tem aquele ditado que ele não é 100% certo, porque ele pode ser muito abusivo, mas ele não é 100% errado e a gente não pode eliminar. Tem aquele ditado que diz assim, quem paga manda. Ah, mas que absurdo. É absurdo. Pode parecer absurdo, mas ele é real. Pode parecer abusivo, mas ele existe. E se eu acho que ele é abusivo, como é que eu vou sair dessa relação abusiva? Porque não adianta eu falar, ah, é abusivo mesmo. Eu acho isso um absurdo. Não, isso não pode acontecer. Tá bom. E o que é que você tá fazendo para sair dessa situação? Você é dependente ou codependente dessa situação e dos desdobramentos, por quê? E se você quer a sua carta de... Né, se você quer a sua liberdade, a sua carta de alforria, não é sendo dependente de nada e nem de ninguém que você vai conseguir. Nem financeiramente, emocionalmente, nem de jeito nenhum. Você quer ser dona do seu nariz? Tem preço. Tem preço
E vou te contar um segredo. Ele é alto pra caramba. Ele é alto, viu? Mas, se você decidir que você está disposto a pagar o preço, você vai ralar pra caramba, vai sair com uns arranhões, vai aparecer com umas escoriações, mas você vai olhar e falar assim, caraca, olha isso, olha aqui as marcas da minha liberdade. Mas era isso que eu queria. Eu consegui. Né? Crescer dá trabalho, custa caro. Custa caro no sentido literal e não literal. Ser gente grande dá um trabalho daqueles. Dá um custo daqueles. Custo financeiro, custo emocional, custo social. Tem que... Para crescer, a gente passa pelo processo de amadurecimento. E para que isso aconteça, a gente tem que estar com a terapia em dia. Porque fácil não é não. Mas a boa notícia, aliás, excelente notícia, é assim. Fácil não é, mas é completamente possível. Só não pode ficar na barra da saia da mamãe. Só não pode tomar como verdade social, religiosa, familiar, enfim, sem questionar, sem se questionar se aquilo é válido para você. Às vezes, a gente tem que ser a ovelha negra. Às vezes, a gente tem que se desgarrar do rebanho para poder encontrar aquilo que faz sentido pra gente. Encontrar o que dá sentido para nossa vida. O que nos leva, nos coloca, nos conduz, nos coloca no cenário, na cena da felicidade. Porque a felicidade, ela tá aqui. Eu não posso ter uma realidade aqui, que é o que faz sentido para mim, mas ser regulado, né, alicerçado por aquilo que está do outro lado ali, que está a parte de mim, e eu não concordo com aquilo que está lá. O que está literalmente a parte de mim, né, do outro lado. Ah, eu não concordo que, de repente, eu vou pegar, né, sei lá, mulher não pode, sei lá, uma religião qualquer, sei lá, sabe, eu não vou entrar em detalhes, mas um exemplo qualquer. Mulher não pode usar calça comprida. Né? Até pouco tempo, nem no fórum mulher entrava de calça comprida. Mas de repente em algum lugar ainda tem isso. A mulher não pode usar calça comprida, você tem que usar saia. Mas eu olho e falo, cara, isso não faz o menor sentido. Que diferença faz, sabe? Calça comprida ou saia pro todo. Mas pra mim faz toda a diferença eu usar calça. Porque de repente eu falo assim, eu não gosto das minhas pernas. As minhas pernas têm uma cicatriz enorme. Eu tenho na minha perna, eu tenho varizes absurdas nas minhas pernas, eu tenho vergonha de mostrar as pernas. Eu sou extremamente friorenta e eu preciso estar com as pernas cobertas e nesse determinado dia eu não tenho meia, e eu vou passar muito frio, e quando eu passo muito frio eu passo, sabe, eu fico mal-humorada, e eu chego a passar mal mesmo. Então, quais são? E a pessoa chega a falar, a regra é essa, a norma é essa, você não pode usar a calça comprida. Mas, sabe? Como assim? Eu dei um exemplo qualquer, a gente pode ampliar
nossa, daria para fazer um livro aqui, ou levantar 1000 situações do que as pessoas nos impõem. Pessoas, família, sociedade, religião, e mais 1000 coisas, né? Você tem que fazer assim, você não pode fazer do outro jeito. Mas as pessoas são diferentes, realidades diferentes, comprometimentos diferentes. Como que... Eu não tô nem falando de lei, eu não tô falando de matar ou não matar, eu não tô falando de coisas que não tem como abrir, né? Nem espaço, nem discussão para isso. Mas eu tô falando de pequenos detalhes e que faz uma diferença tão absurda, tão gigantesca na vida das pessoas, que a gente fala assim, por que estão me impondo isso, né? Você não vai namorar com esta pessoa. O seu namorado não vai vir aqui em casa, ele não vai jantar aqui com a gente. Mas, né? Se você viver ali dependendo daquela pessoa que é o dono da casa, ele dita as regras, né? Não quero que venha na minha casa, não vai vir. A casa é minha e a ordem é minha, a regra é minha. É desse jeito, ponto, acabou. A porta da... Aí vem, né? Ai, que grosseria. Até que chegue no ponto da grosseria, quantas outras coisas sutis foram sendo faladas? Aí quando a pessoa perde a estribeira, ela surta e ela tem ela fala, ó, não tá bom pra você? A porta da rua é a serventia da casa? Nossa, que grossa, mas pra que isso? Precisava disso? Será? Quando as pessoas surtam, aí a outra fala assim, nossa, mas dava pra ser de outro jeito. Será que já não foi de outro jeito, de uma maneira tão sutil? Ontem, uma amiga postou uma foto dessas de anos, alguns anos aí, sei lá, essas lembranças do Facebook. E ela repostou a foto, ela falou assim, olha meu cabelo como tava, né? Tava numa cor muito clara, que enfim, ela achou que tava, não tava harmônico pra pele dela, pro rosto. E ela falou assim, alguma amiga poderia ter me dito isso na época, né? E eu respondi assim, eu disse, de maneira bem sutil, eu disse que você fica mais, prefiro o seu cabelo, você fica mais bonito, alguma coisa assim, com cabelo mais escuro, num tom mais escuro. E aí, realmente aconteceu isso. Na época, eu falei, né, fui muito sutil para mostrar que, na minha opinião, não ficou bem. E aí, ontem, quando eu respondi isso, ela falou assim, da próxima vez, Gislene, não seja tão sutil. Às vezes, as pessoas são tão sutis que a gente não entende. A gente só entende quando o outro surta, que, sabe, abre a porta e fala, sai daqui, né? Sai da minha casa, sai da minha vida, você já passou do limite, você já me desrespeitou, você não me respeitou, você não me enxergou como pessoa, você não me enxergou como 1000 questões aí. Mas aí a pessoa só olha aquela ação final e fala, nossa, ingrato, uma pessoa ingrata. Será? Será que você atendeu as necessidades dela e ela as suas? Falta de respeito não é só gritar, falar palavrão, bater porta. Quando a gente quando a gente expõe as nossas necessidades, o outro não respeita e quer apenas impor a dele, isso também é uma falta de respeito, ok? É isso. Então, sempre tem opções e é tudo isso que eu já falei. Tem bastante a refletir aí. Beijos pra vocês. E bora lá. Bora lá que pra frente que se anda. Beijo, beijo, beijo pra vocês.